viu a propagandinha do Faber-Castell? Então ela começou com uma ideia bem original. Eu, o caderno, com a papelaria. Aí o caderno, ela desceu uma conexão com a folha de caderno. Olha, tá roubando. Folha de caderno, com a árvore, com a floresta. E a floresta está ligada com a fabricante. Aí depois ela começou lá embaixo. Eu, casa, cimento, loja de materiais de construção. Queria só fazer uma objeção rápida aqui. Nós estávamos falando sobre conectados. Aí o nome, como é o seu nome, linda? Marielle, vou guardar até o final. Ela falou que nós estávamos conectados ao quê? Pessoas. Eu, na minha conexão, eu fiz questão de me conectar ao açougueiro e não ao açougue. Entendeu? Né? Então, só uma observação. Vamos ver se o Tomás ou Tomás? Não, eu não falei isso antes. Ó, vamos ver se ele conectou a pessoas. Meu pai, mecânico, atendente da loja de peças com S. Depois do MSN, cara, um conhecimento geral, né? O dono da loja, o fornecedor e a fábrica. Quem gostou das conexões da Silvana, levante a mão. Glória a Deus. Quem gostou da conexão do Thomas com peças? Como ele não é bobo, eu sabia que ele ia fazer isso. Foi depois, sabia que depois lá do lado, aqui na frente não é feio, mano. Tchau, Silvana, muito prazer. Falou, Thomas, valeu, mano. Palmas pros dois aí, valeu. Ninguém no teclado para fazer. Mateus capítulo 6. A gente só está na introdução. Só não quero fazer vocês dormirem, beleza? Ou nem é capítulo 6, é capítulo 5. É nóis, moleque. Isso aqui é a introdução para os 3 dias. Eu queria que você ficasse sensível a isso. A partir do versículo 13, quero ler com vocês. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas o velador e alumia todos que se encontram na casa. Assim também, queria que vocês lessem isso aí junto comigo, se você está na mesma versão. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para que vejam o quê? Para que vejam o quê? Só as suas obras, as suas boas obras. Estou achando que esse pastor é meio espírita, né, mano? Está falando em obras aí. O que eu estou querendo dizer para vocês é que talvez Jesus tivesse em seu coração algo muito parecido com isso aqui. Vou contar um exemplo básico antes de entrar na pregação de hoje, porque isso aqui eu queria que fosse o panorama geral dos 3 dias. Essa história me veio agora. Eu sou pastor e eu uso carro praticamente todos os dias. Eu sou um pastor pobre, então eu não abasteço em qualquer posto. Eu sempre abasteço no mesmo posto
que é o posto mais barato, que é aquele que tem gasolina adulterada, né? Que é aquele do mais barato. E aí, não sei se você já aconteceu isso, mas se você vai sempre no mesmo lugar, você acaba encontrando as mesmas pessoas. Por exemplo, teve uma época que eu andava de ônibus, então eu pegava o ônibus às 8h15. E era impressionante como era o mesmo motorista que chegava às 8h15, e eram as mesmas pessoas que se relacionavam comigo. E aí eu vou voltar para o posto. E aí eu cheguei lá um dia, eu comecei a perguntar, perguntei, oh, e aí, qual é o seu nome? Aí o atendente falou, o nome dele era Luiz. E aí Luiz, beleza? E todo dia não, todas as vezes que eu ia abastecer, eu falava, e aí Luiz, beleza? Pá. E teve um dia que o Luiz estava com o semblante meio esquisito, não estava tão beleza assim. E aí ele estava falando dos problemas que ele estava em casa, que ele estava tentando casar, e que ele estava sem grana, e que já não estava dando para morar mais com a mãe dele, porque a mãe dele estava enchendo, e não sei o que, ele estava triste. Eu conversei com ele, teve um dos dias que eu orei por ele, e eu sem falar nada que eu era pastor. Aí um dia ele me perguntou, pô, e você, o que você faz? Todos os dias eu lá e virou uma intimidade. Eu falei que eu era pastor. Ele falou, pô, que legal, eu era desviado, não sei o que. Aí ele estava com um casamento marcado, deu alguns meses, o que aconteceu? Se casou. E aí quem ele resolveu convidar para o casamento dele? Eu, o Rogério. Aí o Rogério foi lá, foi no casamento dele. Cara, fiz pouquíssimo. Se você perguntar assim, você pregou para ele? Não preguei. Mas ele era um cara desviado da Assembleia de Deus, e ele, através de um simples relacionamento, através de uma simples amizade, de alguém que parou para ouvir a história dele, ele percebeu o amor de Jesus, ele percebeu a corrente do bem que estava relacionada. Ele se voltou para o Evangelho de Jesus, e hoje ele vive bem com a esposa dele na igreja. Corrente do bem. Eu queria propor com vocês a corrente do bem, uma corrente do bem. Como você enxerga o mundo? Como você enxerga o mundo? E aí agora a pregação de hoje, tá bom? Vocês já estão cansados? Não? Tá? Não, né? Vamos abrir um texto então comigo, que agora é de hoje mesmo. Lucas capítulo 4, 14 a 19. Agora ele tem um filminho, pá. Capítulo 4, eu quero ler de 14 ao 19. Então Jesus, tem gente abrindo ainda. Beleza? Vamos lá? Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Na igreja primitiva surgiu um termo que a gente usa até hoje, que era, por causa de se parecer com o seu mestre, eles foram chamados de cristãos, que significa? Oi? Pode falar. Cristo, mais ou menos. O que significa? Seguidores de Cristo? Pequenos cristos. Isso aí, meu. Porque eles se pareciam na forma de viver com Cristo. E eu queria propor para você
que nós, como pequenos cristos, temos a mesma vocação que o Cristo. E qual é a vocação do Cristo? Está lá no versículo 18, ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e que tinha ungido ele para quê? Para evangelizar os pobres. O que mais? Libertar aos cativos. O que mais? Dar vista aos cegos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí eu me pergunto, você faz isso? Você faz isso? Aí, só para não tirar, só não botar uma responsa muito forte em você, sua igreja faz isso? Eu percebo que a nossa tradição, a nossa cultura cristã, ela tem uma tendência a espiritualizar as coisas. Então, por exemplo, quando Jesus está falando de pobre, ele está falando de pobre. Mas não é pobre assim pobre, não é pobre assim pobre. O cara que é pobre de espírito, né? Não é. Quando ele está falando sobre falar de aos cativos, aos que estão presos, não é bem esses. Não é esses cativos, é aqueles que estão cativos na prisão do diabo. Vamos pisar a cabeça. Né? Aquele negócio assim, a gente espiritualiza. Quando fala sobre cuidar dos cegos, a gente vai espiritualizando. Mas eu não vejo isso. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Jesus, por exemplo, está lá Mateus capítulo 8, não precisa abrir não, mas depois você pode ir dar uma pesquisada. Ele está lá, Jesus com a multidão, de repente chega um leproso na frente dele. E aí o leproso se prostra diante dele. E aí ele tem um problema, porque ele não pode tocar, não toca, porque ele pode ser apedrejado. Tem um contexto que era contra a lei Jesus tocar. Jesus toca naquele leproso. E aí, toca nesse leproso e fala aí, vai em paz, sua fé te salvou. O que Jesus faz? Oi? Ele curava. Ele curava, porque aquele cara estava todo zoado. E aquele cara não podia estar no meio da sociedade. Então ele curava aquele cara. Ele dava cura de espírito para aquele cara também, porque ele tratava como gente, porque ninguém tocava naquele cara. Você não sabe como é que é ficar muito tempo, Jorge? Sim? Levanta aí, por favor. Jorge. Vamos pro Jorge. Beleza? Não foi assim que a gente completou hoje? Aí depois o cara vai ficando íntimo assim, né? A gente tem isso praticamente todos os dias, não tem? Pode sentar, só para dar um exemplo só. A gente tem isso com os nossos amigos, a gente tem isso com a nossa amiga, a gente tem isso com a nossa mãe. Mas o cara não tinha, ele era leproso. O cara vivia numa cidade de leproso para ser morto, para morrer de lepra. E aí Jesus fala, sua fé te salvou? Não, Jesus curou o cara. Ou quando vinha a mulher samaritana, que ia na hora do almoço para tirar água. Se liga, qual é o horário mais quente do dia? Meio-dia. E que horas que a mulher ia tirar água? Então eu acho que ela é sadomasoquista, né? Ela curtia sofrer. O negócio dela é o seguinte, quero tirar água, de repente tem as meninas do Rio de Janeiro, quer ficar bronzeada, ia lá meio-dia, na pose, Não era isso. É porque aquela mulher, ela sofreu preconceito. E ela não podia ir em qualquer horário. Porque as outras iam virar e falar assim, tá vendo aquela, ó? Tá vindo aí. Você sabe que marido ela tem? Ela já está com outro, você nem vai saber. É mesmo, babado forte, nossa. A menina já sabe que o marido. E aí Jesus para conversar com quem? Com essa mulher. Então, essa tradição de espiritualizar as coisas não é uma tradição do Cristo. Eu acho que é uma tradição da igreja. Para que vejam as nossas boas obras. Jesus, ele também pregava. Mas ele vivia o Evangelho. Você consegue perceber os pobres? É o primeiro ponto, se você estiver anotando aí. Você consegue perceber os pobres? Vamos repetir isso. Eu sei que é xarope também, mas é pelo menos ficar na sua cabeça. Então, sem o data show. Vamos repetir isso comigo? Você consegue perceber os pobres?
Você consegue? Ou já virou parte da paisagem? A minha primeira experiência com pobre foi, eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade. Eu estava voltando de ônibus e perto do ponto onde eu ia parar, tinha um mendigo. E estava muito frio, ele estava com uma coberta fina. E eu lembro que aquele dia, o mendigo deixou de ser parte da paisagem. Aquele dia algo me doeu. E eu falei, aquele cara está com frio. E eu, na maior inocência, cheguei lá em casa, tinha arroz, feijão, tinha mais nada, assim, tipo, era daqueles dias que a mãe não tinha feito, não estava nada pronto, aí fritei, eu lembro de ter fritado uns 2, 3 ovos, cortado um tomate, fiz um prato daqueles de pedreiro, tá ligado? Assim, servido. A minha mãe estava deitada, peguei uma coberta minha, levei para ele, e aí eu fui servir, e a coisa que mais me chamou a atenção é que ele realmente estava com fome. Ele não era um mendigo. O meu bairro era perto de uma rodovia chamada Dutra, e ele era um viajante, e ele estava voltando, ele tinha vindo do Nordeste para cá, e tinha dado tudo errado, e ele estava sem lugar para dormir, sem lugar para comer, aquilo que ele tinha. E ele fez questão, eu contar a história dele para um moleque de 14 anos. Talvez porque o coração dele estava desfalecido mais do que a parte física. E eu lembro de ter orado por ele, com 14 anos de idade. Foi a minha primeira experiência com um pobre. Há 2 anos atrás, eu estive no Morro do Borel, lá na Tijuca. A gente tem ido frequentemente, tem um pastor amigo meu que é o Fabrício, ele leva a juventude dele para fazer um trabalho em parceria lá com o pessoal da Jocum. E eu conheci uma garotinha, a gente fez EBF, e eu conheci uma garotinha chamada Gladys, e ela me chamou muita atenção, assim, porque ela grudou. Sabe quando a criança gruda em você? E aí onde você vai, ela vai junto, ela vai atrás. E aí eu percebi que tinha algo estranho. E aí,